Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê. Hoje com um santamariense, um cara que fez a sua vida de jovem em Santa Maria, que estudou na Universidade de Santa Maria. Verdade. Né? Que fez a sua carreira também de jornalismo, depois migrou para Porto Alegre, acompanhando um dos políticos de Santa Maria. Trabalhou numa empresa que eu tenho uma admiração incrível, que é a Critério, né? E hoje é o secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Não vou dizer o nome dele e vou deixá-lo que se apresente. Nenê, que prazer enorme estar aqui contigo. Então, vou me apresentar. Sou Luiz Otávio Prates. Estou secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, né, Nenê? Desde julho de 2021. 2021. Mas, como falaste muito bem, tive uma maravilhosa passagem pela Critério, dos nossos amigos Kleber, Soraya, Rafael, Tomás e todo o time. 1 ano e meio tive naquela casa, com muito orgulho. Passei também pela Assembleia Legislativa, rapidamente, é verdade. Também na coordenação de comunicação da Secretaria de Segurança do Estado. E desempenhei a função também de secretário de comunicação em Santa Maria, onde eu comecei, onde eu me formei, fiz minha vida, embora eu seja natural do Alegrete. Natural do Alegrete, mas as pessoas sempre fazem essa referência para Santa Maria, porque eu me mudei muito cedo para Santa Maria e então eu fiz a minha vida. Então eu sou cidadão de 3 mundos. Natural do Alegrete, santamarense de coração e agora Porto Alegre por adoção. Teus pais moram na praia, né? Moravam até o início deste ano, Nenê. Eles estavam ali morando em Xangri-Lá, ali em atrás do Assum. Atrás do Assum, pertinho ali, né, Nenê? Tinha te comentado isso aí fora do microfone. Mas aí esse ano eles resolveram voltar para Santa Maria. Tem minha família lá, né? Tem os tios, primos moram lá. Foi agora, foi fevereiro para março. Mas seguem ali com a casa na praia, então... Segue a casa na praia? Segue lá. Aí no verão eles estão aí. Então, espero. Espero. Eu também usufruo. O meu irmão tá morando lá na casa. Teu irmão tá mas lá. A casa é boa, é grande, dá pra todo mundo. Aliás, morar no litoral hoje é um privilégio, uma vida maravilhosa. Qualidade de vida, né, Nenê? Caminhar na praia, né? Tem espaço. Aproveitar essa infraestrutura que vem crescendo o litoral, né? Isso é muito legal, assim. A gente sempre teve referências do litoral catarinense, né? Sim. Mas eu acho que o nosso litoral aqui está num franco desenvolvimento. Sim, são os lugares que mais crescem em população. Exato. A migração que houve, na realidade, foi muito mais para o litoral do que qualquer outro lugar. Com certeza. Né? As pessoas buscam qualidade de vida, né? E muitas vezes o litoral te oferta uma boa qualidade de vida. E não só gente de maior idade, né? Muita gente jovem está migrando para o litoral. Sim, com certeza. Buscando oportunidades, fazendo até porque as universidades estão lá, né? Tem muita coisa para ser feita nesse litoral que pode ser desenvolvida com... E agora vem aí o Porto de Arroio do Sal também, né? Vai dar um movimento muito importante para aquela região. Sem dúvida. Mas falando nisso, um homem tão calmo, um homem de tanta, né, de viver do Alegrete, né, Santa Maria e tal, aí de repente pega as funções de ser secretário de comunicação da capital do estado do Rio Grande do Sul. O que isso mexeu com a tua vida? Eu diria que tudo, né, porque... Eu já tinha desempenhado uma função similar em Santa Maria, que é obviamente uma cidade menor, uma cidade do centro do estado, é uma referência e um polo para a região centro do estado, é verdade, mas a capital é a capital. A política na capital é diferente, a pressão, as cobranças são diferentes, o relacionamento ele é diferente. Então eu diria que de todos os desafios que eu tive na minha vida profissional até hoje, com toda e absoluta certeza, este é o maior. E eu já estou nesse desafio labutando desde julho de 21, ou seja, 4 anos e pouquinho. Sucedi o nosso amigo Flávio Dutra, né? Que nos primeiros 6 meses do governo Mello foi secretário de comunicação. E eu acho que a vida agitada nunca me assustou. Eu sempre gostei muito de trabalhar desde muito cedo. Talvez o desafio pela dimensão, num primeiro momento, a gente se coloca em xeque, né, Nenê? Pô, será que eu vou dar conta? Né? Eu estou falando de um governo do prefeito Mello, naquele momento, um governo super
e bem avaliado até hoje, mas no momento assim que a gente vem de uma eleição difícil, né, que elegeu o prefeito no primeiro mandato, ele com o Ricardo, naquela oportunidade, e com uma expectativa altíssima em relação ao que poderia ser feito. E a gente sabe que dentro de uma área pública, seja uma prefeitura, um governo do estado, um governo da União, sempre a comunicação, ela precisa e deve ser parte de um núcleo estratégico da gestão. E aí a gente no início fica assim, será que eu vou dar conta? Acho que estou dando conta, porque tanto reelegemos o prefeito agora em outubro do ano passado, e eu fiz parte da campanha, na coordenação de comunicação. Nesses espaços, desculpe, tu te licencia? Sim, naquela oportunidade da eleição especificamente, eu me licenciei por férias, né, que é um instrumento que eu tinha disponível ali de 50 dias, depois fui exonerado. E aí fui exonerado para conseguir cumprir o segundo turno, por 20 dias aproximadamente, e retornei daí logo após o final da eleição. Então, especificamente, como a gente é CC neste caso, né? Não sou servidor de carreira, daí então não teria direito à licença prêmio ou licença interesse. Aí a gente optou, no meu caso, eu optei por tirar férias, né? Então eu tirei minhas férias e fui trabalhar na campanha, doei minhas férias voluntariamente, porque sempre foi meu desejo, sempre eu quis estar na campanha, que eu acho que a gente amadurece também nesse processo, e eu gosto muito de fazer, uma cachaça, como a gente gosta de dizer, né, Nenê? E então eu saí ali nesse período por 50 dias de férias, que era o que eu tinha acumulado naquele momento, e aí exonerei por 20 dias e retornei logo na sequência. Vou te fazer uma pergunta que eu acho mais ou menos difícil. Eleição é um jogo sujo? Sujo eu não diria, Nenê. Eu usei o pior. Eu acho que é forte, né, dizer sujo, assim. É claro que tem problemas, é claro que tem coisas que nos desgostam. É natural num processo eleitoral. Mas eu acho que em Porto Alegre, eu vou fazer uma referência, olhando para o cenário nacional, né? A gente viu tanta baixaria na eleição em São Paulo, por exemplo, que me envergonhou. Era cadeirada, Sim. Né? Era um mostrando carteira de trabalho para outro, uma afronta e uma falta de civilidade na minha avaliação. Ao qual, mesmo que a gente tenha os problemas, mesmo que a gente tenha que muitas vezes fazer um enfrentamento às fake news, que acontecem e não são poucas, tentar puxar o pêndulo um pouquinho, aquele pêndulo para a centralidade, para a gente conseguir dialogar, porque eu acho que a democracia, a gente tem que aprender a viver em democracia e respeitar quem pensa diferente. E tá tudo certo. O problema é que a gente não pode agredir quem pensa diferente. E eu acho que a nossa eleição aqui, certa feita, ela começou a partir um pouquinho, assim, para uma linha mais de agressividade, ao qual nós refutamos e combatemos muito com a eleição do prefeito Mello. Mas olhando para o cenário do país, eu acho que a gente deu exemplo, apesar dos pesares. Não diria que seja sujo, mas eu diria, Nenê, que muitas vezes é desgostoso, assim, ele é desagradável, né? Ter que fazer esse enfrentamento, tentar separar essa belicosidade que muitas vezes acontece. E como é que equilibra a equipe que tu comanda num momento desses? Na verdade, uma equipe grande, assim, eleitoral, desse processo eleitoral, né? Tem o time da TV, que tinha uma participação fundamental naquele momento, do nosso estrategista, que é o Tadeu Viapiana, que foi um cara também espetacular, o Perezinho, o Solete, que foram os nossos criativos, que o pessoal do mercado da comunicação conhece muito bem, a Karen e o Bruno num olhar de redes, eu naquele momento, a Carol Seger, que hoje é chefe de gabinete do prefeito, também fazendo um trabalho muito de articulação editorial, relacionamento com os veículos, preparação de debates. Então, cada um sabia a sua função, né? E com autonomia, todo aquele time conseguiu fazer esse balé funcionar. E todo mundo com a mesma linha de pensamento. Olha, nós vamos fazer uma campanha limpa, nós vamos fazer uma campanha justa, nós vamos fazer uma campanha propositiva e enfrentar os problemas da cidade. Temas de natureza ideológico, nacional, a gente afastou. Porque quando a gente está numa eleição municipal, a gente quer saber o problema da cidade. E como diz o prefeito Mello, ideologia não tapa buraco, ideologia não resolve a fila do posto de saúde, ideologia não resolve o déficit
das creches, por exemplo. E ideologia tem que ficar lá. Então, a gente tentou olhar muito, obviamente, com posicionamento político, que é fundamental dentro desse processo, né, Nenê? Mas eu acredito que a gente conseguiu ali, cada um dentro do seu quadrado, sobre uma liderança estratégica ali do Tadeu, a minha função muito de articulação e de conexão de todas essas pontas, e também muito relacionamento com os veículos. Nós tivemos muitos debates, muitas intervenções, né? Esse olhar também de assessoramento direto ao prefeito, acho que a gente conseguiu fazer funcionar. No primeiro turno, a eleição dos vereadores vem na tua... Ele vem lateralmente, né? Isso ficou muito na linha da produtora, né? Que foi a Cuba ali com o Cláudio Fagundes, que o Claudinho, nosso amigo, fez. Então, não me envolvia diretamente. A minha atuação pessoal estava muito na majoritária. Mas tinha uma equipe toda na produtora que dava essa assessoria para os candidatos à vereança, a proporcional. Tu conhecia a mensagem dele. Sim. A gente sempre tem que necessariamente conhecer, até para tentar dar uma unidade, né? Uhum. Embora a nossa aliança tenha sido uma aliança muito... Começou com 9 partidos e fechou com 12, uma aliança muito extensa e grande, né? Pegando ali da direita até, eu diria, centro, dependendo de alguns partidos, quase centro-esquerda, mas o desafio de uma aliança tão plural é a gente achar uma linha, um fio condutor ou uma espinha dorsal de atuação e de discurso. Acho que a gente conseguiu ali com muita habilidade, todo o time, mérito da equipe que estava lá na linha de frente, fazer essa organização, assim. E claro, tu já vinha com 4 anos, 3 anos e meio de um governo de experiência, de um governo que já tinha dado seu recado para a sociedade. Então, quem estava se incorporando à campanha já entendia a forma e a mensagem do Melo, que afinal de contas é a mensagem dele, naquele caso que a gente tem que seguir, né, Nenê? Então, mais ou menos por aí. Essa equipe que teve contigo se mantém hoje em postos dentro da secretaria ou não? Não necessariamente, né? O Cláudio é uma produtora, por exemplo. Estou dizendo profissionais. Profissionais e equipe que atua muito no jornalismo. Foi uma equipe nossa já da prefeitura, né? Então, por exemplo, a Carol era a nossa diretora-geral da Secretaria de Comunicação, do Gabinete de Comunicação Social, hoje é chefe de gabinete do prefeito. Emprestamos, né? O prefeito requisitou e, obviamente, a gente não pode dizer não. E ela é muito competente, qualificada. Depois, por exemplo, tivemos ali a Alessandra, que estava na base da equipe ali, atuando. A Luana na parte de monitoramento e clipagem. Então, todo esse time que já estava comigo também se somou, se incorporou na campanha e voltaram aos seus postos. Mas não teve ninguém assim, novo que a gente tenha incorporado tu não teve... Não, a gente manteve a base. E eu acho que esse foi a grande chave, Nenê. Eu vi muitas campanhas e cada um atua da forma que achar mais adequado, mas eu vi campanhas dos adversários e adversárias que puxavam marqueteiros de São Paulo, marqueteiros não sei o quê. A gente não teve marqueteiro. Não tinha marqueteiro. Tinha um estrategista, sim, político, e tinham criativos, mas marqueteiros, a essência marqueteiro não tinha. Sim. Então era um grande colegiado com um time de casa, que já trabalhava junto, já estava há 4 anos trabalhando junto, se entendendo, né? E eu acho que talvez um pouco do sucesso da comunicação nesse processo eleitoral também tenha passado por esse afinamento de time. Todo mundo já se conhecia, todo mundo sabia o que um pensava, o que o outro pensava, o que um podia propor. E se aceitavam. Os trejeitos do candidato. Do candidato, todo mundo conhecia o Melo, que é mais natural, mais complicado numa eleição, é tu conhecer o teu candidato. Eu não estive na eleição de 20, por exemplo, mas sempre os relatos que me dizem que o candidato de 20, obviamente, porque era a primeira eleição ali... Mudou muito para 24. Amadureceu muito, o próprio Melo reconhece isso. História de chapéu é a criação de vocês, não? Não, o chapéu de palha é a essência dele. O chinelão, sim. O chapéu de palha é a essência do Melo. O prefeito Melo é um roceiro de Piracanjuba, né? Que, como ele gosta de dizer, de pé rachado, que veio do interior de Goiás para Porto Alegre em 78 para vencer na vida e nasceu trabalhando no campo com o chapéu de palha. Então, quem vê o Melo do chapéu de palha sabe que a verdadeira é a essência dele. Ele usa o chapéu de palha até hoje. Até hoje, tá no gabinete, a gente faz muito programa mais prefeitura, mais comunidade, né? Na rua, ou ele vai fiscalizar uma obra, ele tá sempre de chapéu de palha.
Sobretudo no calor do inverno, né? Que daí Ele tem coleção? protege. Tem coleção. Ele tem lá os que ele gosta de dizer que ele venceu as adversárias dele no passado. Mas a questão do chinelão foi uma oportunidade. Foi do limão à limonada. Méritos, inclusive, do próprio Melo. Essa história é maravilhosa. Vou te contar ela rapidinho aqui. Teve um dia que o Melo estava gravando. Acho que gravou, se não me engano, ainda pra rede. Não era nem pra TV, ele estava gravando pra rede. E aí chegava um cara do outro lado da rua, numa sacada, assim, gritava pra ele: Melo Chinelão! Melo Chinelão! Isso é maravilhoso. E aí ele vira e diz: bom, meu filho, primeiro, a mãe não te deu educação, né? Aquele jeito dele, assim. Mas queria te dizer uma coisa. Se ser chinelão é estar perto do povo, se ser chinelão é botar água para as pessoas que mais precisam, e aí começou. Então eu sou chinelão com muito orgulho. E aí a gente pegou daquele discurso, daquele momento, aquela oportunidade, daquela ofensa, porque era com intuito pejorativo. Tu presenciou isso? Tá. Que legal. E aí ele virou, e aí a gente olhou aquilo para comunicação e olha, vamos estalar o dedo e vamos fazer acontecer. E aí virou o chinelão do povo. Mas é isso. A gente precisa ir para uma campanha como essa com sangue doce. Eu queria dizer pro meu time, vamos de sangue doce, vamos leve. E no caso do Melo, ele debateu com duas adversárias mulheres centrais no primeiro turno e no segundo turno contra uma adversária. Sim. É muito mais difícil debater neste ambiente que a gente tem de disputas quando se trata de homem e mulher. Francamente falando, porque é mais difícil, por mais que tu te relacione bem, ele se torna mais complexo. Vem o machismo e o vitimismo. É natural, dependendo da forma que se coloca, pode ser mal interpretado. Sim. Então a gente tinha esse muito também, obviamente, é o jeito Melo. O Melo é muito respeitador, é um homem muito fino nesse aspecto de diálogo e nunca vai vê-lo ofender assim. Mas é claro que num debate, num calor de um debate, por exemplo, pode sair uma palavra mal colocada, né? Então a gente conversava muito sobre isso. E eu acho que a gente saiu muito bem, o Melo muito sangue doce, muito sereno na eleição. Foi excelente, foi uma experiência maravilhosa. Saindo das campanhas políticas, muito bem. Está aí o secretário de comunicação. Voltamos. Todos nós sabemos que o dinheiro público hoje, principalmente em comunicação, é muito forte, né? E muito desejado por todos. O que eu digo, talvez no tempo que tu começou como secretário de comunicação em Santa Maria, né, tu tinha 5 veículos para um cliente. Hoje tu tem 1.000 veículos para um só cliente de novo. Né? As coisas muito difíceis, né? Porque todo mundo que chega na tua frente argumenta. Sim. Né? E argumenta para defender o seu. Né? Claro. Como é julgar todo esse grande momento e sabendo que a prefeitura é um órgão que é necessário para a comunicação? Eu sei o meu papel no mercado. Eu tenho plena consciência do meu papel como gestor da comunicação da prefeitura para o mercado da publicidade. Nós temos no Gabinete de Comunicação Social, basicamente, 4 áreas: o jornalismo, digital, publicidade e administrativo. E, claro, mais a comunicação do Gabinete do Prefeito. Todas eu, por óbvio, dou muita atenção, é a minha rotina, é o meu dia a dia, a gestão ela se faz aí, mas tem uma destas 5 áreas, agregando o Gabinete do Prefeito, que talvez seja aquela que eu dou mais atenção, porque envolve recurso, é a publicidade. Porque eu tenho contrato com 2 agências de publicidade, aos quais eu preciso manejar recursos, e graças a Deus, eu sou muito fiscalizado. Porque eu acho que não é porque é o Luiz Otávio, é porque qualquer um que sentar nessa cadeira tem que ter uma fiscalização, porque a publicidade ela é uma área sensível, né? Então a gente tem um rigor e um critério muito bem estabelecido para que sejam feitos investimentos em publicidade. E é como tu disseste, Santa Maria era uma outra relação, um outro orçamento, muito menor do que aqui e muito menos demandante do ponto de vista de mercado do que Porto Alegre. Porto Alegre eu lido com centenas,
Mas tu tinha que lidar com a Zaida, tu tinha que A Zaira, querida Zaira de Grande. Depois o Alexandre de Grande ficou. Também na época com o pessoal do Diário de Santa Maria, com a Rádio Membuí, com o Zap, e esse time todo aí que eu tenho um carinho gigantesco até hoje. Mas aqui não, aqui é um outro tamanho, né, Nenê? Então, assim, qual é a questão? Nenhuma campanha sai, obviamente, sem a minha assinatura. Nenhuma. Eu olho todas, eu avalio todos os valores e a gente tem um critério muito bem estabelecido para a aplicação do recurso. Existe o share, que é a audiência. Isso ele se vale muito para os veículos tradicionais, rádio, TV, jornal, sobretudo aqueles que são concessões públicas. Teus órgãos fiscalizadores exigem isso? Exigem, sim, principalmente o Tribunal de Contas, e é o papel, tá correto, tem que ter. Claro que é uma fiscalização, ela é muito por demanda, né? Então, a própria Câmara de Vereadores pede informações, a gente responde a vereança, o Ministério Público, mas principalmente o Tribunal de Contas. E essa fiscalização é necessária e ela deve continuar sempre acontecendo. Como eu disse, não é porque é o Luiz Otávio que está na cadeira. A aprovação da verba de publicidade vem da Câmara? A gente propõe, a gente tem um contrato, né, com duas agências, esse contrato tem um limite de valor, o qual a gente pode usar todo o valor dentro do limite, ou o valor que for aprovado. A gente propõe e a Câmara, por vezes, avaliza o valor integral ou pede corte. Como regra, a gente sempre tenta manter o valor integral que a gente pede, mas já aconteceu de ano de a gente perder aí 15%. E aí, se a gente tem uma arrecadação superior àquilo que a gente previa inicialmente, do ponto de vista das finanças públicas, a gente já tem possibilidade de fazer suplementação e aí voltar aos valores originais. Mas como regra, aqui entre nós, às vezes, não é uma crítica, mas adoram fazer uma demagogia. Não, estou tirando da publicidade para botar imposto de saúde. Tem uma demagogia assim, né? Vamos ser honestos entre nós aqui, Nenê. Pra ti eu não vou dourar a pílula aqui. Não. Mas cada um tem sua rubrica, seu papel. Não é porque eu vou tirar daqui para botar lá. Não. Cada um tem seu papel. A publicidade da Prefeitura de Porto Alegre, ela é um valor razoável, mas ela é, em comparação às cidades do mesmo porte do país afora, muito menor. Muito menor em relação a outras cidades. Eu vi já matérias e até respondi, não me falha a memória, foi pro Globo, pro Estadão, agora já não me lembro muito bem. Início de 2024, muitas cidades suplementando 100%, 150% do valor de publicidade. Eu nem poderia, porque se eu suplementasse um valor tão exorbitante, eu extrapolaria o valor de contrato. Então tem muitas situações assim que eu digo sempre, a gente tem muita racionalidade com os recursos, muito rigor e muito critério, porque hoje eu tenho, obviamente, além dos veículos que eu gosto de dizer, os tradicionais, aqueles que têm concessão pública ou não, rádio, TV, jornal, a gente tem os veículos digitais, a mídia exterior, que é fundamental no nosso meio de hoje. Nós temos a questão dos impulsionamentos de rede, que também o recurso sai da publicidade. Nós temos custos de criação, custos de produção. Então, é toda uma cadeia. São duas agências. Duas agências, a Centro e a SPR. As duas licitadas, essa licitação a gente fez em 2021. Esse contrato foi assinado em março de 2022. Então, ele vence os 5 anos possíveis de até renovação, março de 2027. Março de 2027. Então, ano que vem já outro ano. Ou tu pode suplementar? Eu não posso mais. A partir de março de 27 já exaure, chega ao fim os 5 anos, né? Uhum. Agora a nova lei, essa é porque a nossa lei que rege a comunicação pública institucional no país é a 12232 de 2010. Sim. Mas ela precisava, na licitação, ser casada com a 8666, que era a lei de licitações. A nova lei de licitações, a 14133, agora ela te permite até 10 anos de renovação. Até 10? Até 10. Não mais até 5. Uhum. Eu acho um acerto, porque não quer dizer que tu vai renovar 10 anos. Claro. Mas se o prestador de serviço é bom, se ele atende às tuas necessidades, tudo certo. Porque a cada 5 anos, no limite, tu tem um custo para fazer licitação. Tu tem, e não é um custo somente financeiro, ele é um custo de áreas de recursos humanos administrativos, ele é um custo de banca, porque tu tem que selecionar pessoas, as pessoas têm que dispor de tempo para poder fazer uma avaliação dos critérios. Tem município, eu não sei se tem municípios, pelo menos em alguns municípios,
que eu fiquei sabendo de que as agências concorrem, pagam uma caução, e se não são vencedoras, elas são ressarcidas pelo valor que elas pagam de caução, para que o município possa ver a credibilidade financeira dessas agências. No nosso caso, Nenê, nós nunca colocamos nenhum valor de caução antecipado. Uhum, O seguro, ele é necessário para a assinatura do contrato. uhum. Então, uma agência que entre numa licitação da prefeitura e eventualmente ganhe, e isso vale em todas as renovações, ela tem que ter um seguro, que no caso de um eventual descumprimento ou de rompimento de contrato, esse seguro cobre parte dos custos administrativos, enfim, indenizatórios. No nosso caso, como é que a gente organiza o mercado? E vou te dizer honestamente que eu entrei em julho de 2021, como eu te falei, né? E uma das primeiras missões que eu peguei foi dar sequência à licitação. Não, tu pegou uma bronca sem tamanho. Foi uma bronca grande ali, inclusive com, nem gosto de lembrar, com pagamentos do governo anterior, uma série de coisas de comunicação. Não foi fácil. Mas ali a gente pegou aquela licitação, né? E aí eu comecei a olhar e eu me lembro que uma das reivindicações era o Sinapro na época. Tinha acho que não me falha a memória, acho que o Fernando era o presidente naquele momento. Foi quando eu conheci o Fernando, que hoje é presidente da ARP. O Fernando me traz 12 itens, assim. E eu comecei a analisar todos os itens. A maior parte com muita procedência, diga-se. E eu digo, Fernando, olha só, aqui eu consigo cumprir, aqui eu consigo cumprir, isso aqui eu não consigo cumprir, ou isso aqui eu não consigo cumprir na integralidade. E a gente conseguiu achar um caminho, e fiz 2 ou 3 reuniões. Uhum. Nesse momento a licitação estava andando e eu tirei o processo. Perdi um pouquinho de tempo, mas eu tirei para justamente acertar com o Sinapro. Lembra disso, né, Nenê? Demorou mais um pouquinho, mas olha, fizemos a licitação. Um dos itens que era reivindicado com justiça pelo Sinapro na época, que ele acabava limitando muito a participação das agências de propaganda, era que no início do governo, em 2021, se não me falha a memória, ordem de serviço 003, acho que era isso, ou 001, era 00 alguma coisa, ou 1 ou 3, não me lembro muito bem. Ela dizia o seguinte, toda licitação para as empresas que entrarem, elas precisam comprovar 10% do seu patrimônio líquido. Para uma empreiteira, tá tudo certo, tu tem maquinário imobilizado, tu tem uma série de outras formas que tu consegue... Aí tu volta para 866. Exato. Aí, o que aconteceu? A ordem de serviço limitou por quê? Porque naquela época nós estávamos falando de um patrimônio líquido de 2.200.000 reais. Que as agências dificilmente vão ter patrimônio imobilizado desta envergadura. E aí eu entendi. Tu restringiria talvez 3, 4 agências. O mercado ficaria muito restrito e as agências de médio porte com capacidade de atender o poder público não poderiam entrar. Aí o que a gente fez? Fomos lá, reduzimos esse percentual, porque foi uma negociação interna que eu fiz, para, não me lembro muito bem se 1% ou 2%, algo desta natureza, ao qual, bom, flexibilizou para que o mercado pudesse entrar. Era um dos pleitos. E eu disse, olha, eu não consigo tirar, porque eu não poderia tirar, mas eu consigo flexibilizar com uma boa justificativa o percentual do patrimônio. E aí nos acertamos e vieram 9 agências para aquela concorrência e 2 foram selecionadas pela banca, né? Então é isso, né? E aí a gente consegue, nesse caso, respondendo a tua pergunta original, Nenê, separar o joio do trigo, né? Se ele não tem um valor na faixa de 200, 300, naquele caso, 200, 300, 400 mil reais de patrimônio líquido para comprovar a sua sanidade financeira, já nem entra. Daí não tem capacidade de atender o município de Porto Alegre. Do contrário, entra e depois tem uma série de outras certidões que são necessárias a ser apresentadas. Mas nunca, em momento algum, a gente pede qualquer tipo de antecipação. Pós-Covid vai ser pior. Que o home... sem dúvida, sem dúvida. Encurtou as sedes, encurtou o patrimônio, encurtou uma porção de coisas que devem ser analisadas. Né? Sem dúvida. Acho que o mercado está em transformação também. As próprias agências estão em processo de transformação, né?
que é natural. Mas, enfim, o poder público tem que estar se adaptando à realidade do mercado, né? E não o mercado se adaptando à realidade do poder público. Isso no que passou pela OH, a prefeitura tem contrapartidas no OH? Depende. Nós temos, por exemplo, né, tu conhece bem essa matéria de mídia exterior, nós temos concessões ou contratos com empresas, no caso da Clear Channel com os relógios de rua, e no caso dos abrigos de ônibus com a eletromídia dos MUPs de abrigos de ônibus. E tem placas de rua também. E os topomínicos, né, que são as placas de rua. Uma área da prefeitura gerencia esses contratos, mas a parte de comunicação é conosco. E mais o Muro da Mauá, que é aquela parceria Synergy Mídia, aquele consórcio Synergy Mídia, que a gente tem 3 faces ali à disposição da prefeitura. Aquele do Transurb, não? Não, do Transurb não. Só aquele ali do Muro. E mais o Portal da Cidade, que a H-Mídia fechou uma parceria com a Secretaria de Parcerias, e aí nós temos uma parcela ali de uso, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a gente tem como regra, assim, em média, 8% do tempo da mídia exterior destes equipamentos. Então, é um slot entre 8 como regra de propaganda. Então, a gente usa para campanhas educativas, campanhas de serviço, etc, etc. Ademais, não, daí a gente precisa contratar, e aí a publicidade, por meio das agências... E ela pode ser acumulativa só? Tem necessidade de usar os 8, não, mensal? Não necessariamente. Se eu não usei, eu não usei. Bom, daqui a pouco, por exemplo, olha só assim no dia, eletromídia, eu preciso de um apoio aqui, eu preciso intensificar essa campanha aqui, eu queria ver se há a possibilidade da gente ter um slot a mais aqui para intensificar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não tem a obrigação. Tem sim a obrigação de dar esse 8% do tempo, que é dentro desse cálculo, como regra, entre 8 slots ali. Isso sai uma autorização via Secretaria sai de Comunicação? Pela publicidade. Normal? Normal, mas aí nem envolve agência nesse caso. Mas não é precificada em nada? Não é precificada. Se for precificado, por exemplo, eu quero fazer... Sim. Eu quero botar mais uma campanha e eles não me cederam. A gente compra uma segunda campanha. Sim. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Claro, daí tem os equipamentos, a gente tem os outdoors, né? Tem os front lights, tem, por exemplo, falando de eletromídia agora, a eletromídia tem a questão da identidade e da parte visual do aeroporto, né? Que é uma mídia muito interessante para nós. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, o South Summit, a gente fez parceria e fez o envelopamento do desembarque, do embarque e desembarque do aeroporto. Eu vi que o governo do estado, por exemplo, tem uma campanha bem bonita agora, nas últimas viagens que eu fiz, do turismo lá. Enfim, é um instrumento hoje, eu diria, Nenê, imprescindível para a comunicação pública a gente ter o Out of Home. E ele vem ganhando mercado cada vez mais. Tanto é verdade. E tem alguma coisa que te assusta no OH? Nenê, a gente está numa discussão lá dentro da prefeitura. Tem um grupo de trabalho formado sobre imobiliário urbano, o qual eu faço parte, e os VDs, né, os veículos de divulgação. Que eu acho que a gente está reavaliando algumas questões, né, internas, não sobre as empresas, obviamente, mas sobre principalmente os licenciamentos e sobre a questão que o prefeito vem batendo muito. E tu já ouviu esta questão certamente, né, que é as bancas de revista, né? Tá tudo certo ter banca de revista e explorar comercialmente a partir da publicidade. Tudo certo. E eu acho que isso é um ganho para a cidade. O que não tá certo é botar uma banca fechada só para explorar a publicidade. Isso não tá certo. E é isso que o prefeito vem numa batida forte para tentar, né, que a gente consiga reorganizar ou que dê destino. Bom, se ela tá fechada, se ela nasceu fechada, já nasceu errada. Porque se ela nasceu... Pior ainda. Pior ainda. Bom, se ela nasceu aberta, a banca de revista, ela fechou por um período e ela voltou a funcionar, tá tudo certo, porque pode acontecer. Até que pro cara se restabelecer de novo. Então tá tudo bem. Agora, ela nasceu aberta, 1 mês e meio, 2 depois fechou e ficou 3 anos fechada? Não, tá errado. Então é isso que nós estamos discutindo internamente na Prefeitura de Porto Alegre. Porque eu acho que a gente tem que dar oportunidade para os empreendedores. O nosso governo é um governo com DNA empreendedor, a gente aposta na liberdade econômica, mas com responsabilidade, né? Então,
E a gente tem o dever, sim, o papel de fiscalizar. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo bem intenso dentro da prefeitura de avaliação dessas bancas. Muitas delas já foram removidas, né? Até porque a mídia OH dá um retorno bacana sob o ponto de vista, não sob o ponto de vista de share, sob o ponto de vista de arrecadação, né? De arrecadação ISS, né? e urbanístico, eu diria. É uma cidade mais moderna com o OH. Hoje está muito O OH deixa a cidade mais bonita, sabe? Tem, obviamente, esse retorno tributário financeiro necessário, mas também tem um aspecto urbanístico, né? A única questão também, dentro dessa discussão que a gente vem fazendo, é as licenças, né? O licenciamento de OH. Tá tudo certo, eu acho que todas as empresas, sobretudo as empresas responsáveis e sérias, que são 99% das nossas empresas, diga-se, 99% são empresas sérias, responsáveis, que sabem dar a contrapartida do seu trabalho. O meio ficou muito bacana, viu? Ficou. O meio ficou muito sério. Só gente boa, só gente legal. Então, assim, esses 99% a gente vai estar sempre do lado. A gente tem que extirpar aquele 1% que muitas vezes não faz direito e compromete os 99%. E compromete mesmo. Tive uma reunião um dia desse, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo para não expor o nosso amigo, justamente sobre esse assunto. Eu disse, olha, o papel do mercado é fundamental nesse processo de organização urbana, de organização de bancas. E ele, concordo contigo, Luiz. Então me ajuda. Me ajuda a mobilizar o mercado. Vamos junto. Não é nós contra eles ou eles contra nós. A gente está com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos. A maior parte das empresas que operam out of home em Porto Alegre hoje são daqui, dos quais a gente tem um enorme orgulho. Né? Quando não eram. E quando não eram, a gente tem orgulho dessas empresas, mas elas também precisam entender que elas têm uma responsabilidade nesse mercado, com a cidade e com o mercado. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores. Eu acho que a gente tá andando num caminho bacana aí nessa organização aí, Nenê. Eu tenho certeza que montando essa comissão aí que tenha diálogo e que há sabe, as coisas andam muito melhor. Com toda certeza. Né? Do que tu ter alguém... Não, isso tudo é comigo, não fala... Não, para aí. Vamos falar todo mundo junto, vamos dialogar todo mundo junto, até porque todo mundo quer o melhor. É isso. Agora, se tem uma ovelha, como tu disse, tira. O próprio mercado vai acabar tirando essa ovelha negra se ela existir, né, Nenê? E vamos lá. Nós já tiramos algumas. É isso. O mercado já tirou. O mercado já tirou. E Nenê, eu sempre disse lá no primeiro governo que a primeira e talvez uma das principais entregas do Mello, e sem fazer crítica ao passado, foi pacificar o ambiente político na cidade de Porto Alegre. Ele tem essa capacidade de diálogo. E o nosso governo é um governo de diálogo, um governo de construção. Não faz sentido a gente impor ou somente o poder público querer ter o poder da caneta e resolver sozinho, sem ouvir quem tem que ouvir. Então essa é a determinação do prefeito. Dialoguem, conversem, esgotem todas as possibilidades. Bom, se não achar um caminho, aí a gente vai para Se não acharmos um caminho conjunto, a gente procura outro caminho. Mas esgotem até o limite do diálogo, da conversa e da construção. É isso. Então, a gente segue a risco que o nosso líder nos determina, né, Nenê? Falasse no Summit. No Summit é uma organização do Estado do Rio Grande do Sul, né? Correalizador. E tem a participação da prefeitura, né? Como cidade, como sede, né? Como é que é essa relação comunicação Estado e comunicação prefeitura? Sempre foi muito boa, muito cordial. Eu tenho uma relação com o time da comunicação. Já tinha com a secretária Tânia, agora tenho com a equipe do secretário Aliás, Caio. A Tânia está lá na tua Tá lá cidade. na minha terra, lá. Até falei com ela um dia desse. Última vez, quando eu for lá, vou visitá-la. Até agora meus pais voltaram para Lagoa, eu falei no início, né? Então fiquei de visitá-la lá. Tânia é uma fantástica profissional. O Summit, ele vinha sendo liderado do âmbito da gestão no primeiro governo pelo Ricardo Gomes, nosso ex-vice-prefeito, hoje a nossa Betina. Até porque o Ricardo gosta disso. Barbaramente. Também uma figura
cativante o Ricardo, um cara extremamente inteligente, capaz. E aí o Ricardo liderava esse processo pela prefeitura do âmbito da gestão e eu, obviamente, ao lado dele, liderando a questão de comunicação. Na virada de governo, o Ricardo já não estava mais vice-prefeito, né? Nós ainda estávamos em algumas definições internas de secretarias. O prefeito pediu para que eu assumisse a liderança da gestão do South Summit pela prefeitura. Então, esse South Summit agora de 2025 já foi coordenado por mim no âmbito interno da Prefeitura de Porto Alegre e assim será para 26 também. Então, para além da comunicação, atuei também muito nessa ponta firme de gestão, com apoio do gabinete de prefeito, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dos parceiros todos que fazem parte desta organização interna, mas sobre a minha batuta. Epatur estava junto? Nós não temos mais Epatur. Não, Epatur. A Secretaria do Turismo. Sim, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo juntos. Era a secretária Rosane ali naquele momento, depois a secretária Rosane saiu, agora entrou a secretária Fernanda Bart, que nós já estamos começando a olhar para já trabalhando o 26. Inclusive, semana que vem, já vou te adiantar, e tenho reunião com o Wagner, nosso amigo CEO do South Summit, também para tratar do espaço da prefeitura, da participação da prefeitura e tal. A gente sempre teve uma sinergia muito grande com o Estado. Certa feita pelo Estado era o Gastal, não sei se deve lembrar, que liderava junto com o Ricardo. Aí depois o vice-governador Gabriel Souza assumiu essa ponta firme junto pelo Estado e ainda o Ricardo liderando pela prefeitura e agora cabe a mim. E com a comunicação, sempre um trabalho muito coeso, muito cortês entre nós, uma relação sempre muito... Agora foi com o Caio. Agora, na verdade, essa última ficou deliberado ali junto com o time do Caio, ali, a Natasha, o Maicon, o pessoal que trabalha com ele diretamente ali. Mas também o Caio, obviamente, que é o líder do processo, né? E com a Harmonia acontece a mesma coisa ou não? Mesmo depois de privatizado? Muito. A GAN3, na verdade, nem privatização, né? Nem ali é uma concessão administrativa, né? Sim. Então, o espaço é gerido pelo privado. O pessoal da GAN3 ali, a Carla Deboni, e o pessoal é muito, muito cordial conosco, sempre assim, uma relação maravilhosa também. Tem o time da comunicação da GAN3 ali, que é liderado pelo Felipe também, são ótimos, tanto que o acampamento Farroupilha tá aí, talvez, numa das edições mais bem estruturadas, porque o parque tá renovado, né? Deste ano? Deste ano. Ano passado já foi muito bacana, né? Foi. Tinha sido maravilhoso. Esse ano ainda a infraestrutura tá melhor ainda. Pelo menos tem um estacionamento. Tem estacionamento maravilhoso também. A casa da prefeitura tá muito legal também esse ano, acampamento Farroupilha. Então a gente tem uma ótima relação. Despachar de lá, não? Vamos. A gente, pela primeira vez em décadas, a gente abriu o acampamento Farroupilha dia 1º, né, de setembro. Sim. Por que isso? Foi um pedido dos piqueteiros. Sério? Eles queriam abrir mais cedo. Eles queriam ter mais dias de festa. E isso eu achei muito legal. A gente vai ter 20 dias de festa. Mesmo tendo Expo Inter. Claro que essa semana, por exemplo, agora da Expo Inter, eu fiquei um pouco dedicado, né? Porque os veículos têm muitas ativações, tem muitos debates na Expo Inter que eram necessários. Eu acabei me envolvendo muito nessa semana da Expo Inter. Mas semana que vem já vou estar rodando... Na Casa Porto Alegre. Lá na casa da Prefeitura de Porto Alegre. E o prefeito vai estar lá também. O prefeito vai estar lá despachando também. A gente tem algumas ativações legais, assim, que recentemente falamos agora na Secretaria de Turismo, né? Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Fernanda Bart. Lançamos junto com a Secretaria de Cultura, a Liliana, o Turismo Farroupilha de Galpão, que é uma ativação muito legal para os turistas. A casa da prefeitura vai recebendo e acolhendo os turistas e vai fazendo roteiros dentro do parque para mostrar a nossa gastronomia, a nossa arte, a nossa cultura. Muito legal esse ano que as companhias aéreas e essas agências de viagem estão trazendo pacotes para as pessoas conhecerem o acampamento Farroupilha. Aquele restaurante que opera lá é do... O Cultura Gaúcha, lá na ponta, ele é dentro da concessão. É gerenciado ali pela GAN3. Não envolve a prefeitura, né? Não envolve nada. A GAN3 é quem gerencia todo aquele espaço. Então, é dela a responsabilidade. Ela tem E a casa da prefeitura vai ter um piquete? Sim, o nosso piquete lá. Tem o piquete. Sério? Teremos churrasco lá também, né? Nosso convidado. Que legal.
Não, só me dizer quando é que tá lá. Já vou te fazer o convite fora do ar, porque daqui a pouco, senão vai que a gente dá overbooking aqui se eu convidar no ar, né, Nenê? Exatamente. Mas bacana isso. Que gente faz churrasco da comunicação lá, as secretarias fazem churrasco também, momento também de confraternização, né, pro time todo. Esse ano é legal que também a gente tá tendo um piquete da Secretaria de Educação, sabia? Por que da Secretaria de Educação? Tu vai me perguntar, o que tem a ver a Secretaria de Educação? Tem um projeto chamado Ciranda Escolar. Sim, ensinar mesmo. E este ano a Secretaria de Educação entrou com tudo nesse projeto, o secretário Pascoal entrou muito bem, assim. E aí, o que a gente faz? Leva as crianças e faz a ciranda escolar. Aprendem cultura, aprendem tradicionalismo, cultura, os nossos valores. Isso é importantíssimo. Fundamental. Então, tá muito legal. importante saber. A criança tem que saber onde ela está, cara. Conhecer suas raízes, né? Exatamente. Conhecer seu ambiente, seu tradicionalismo, cultuar seus valores, né? Os nossos valores, eu sou suspeito para falar, mas são os nossos valores que nos trouxeram até aqui, né? O prefeito deve adorar, porque ele é um senhor, ele cozinha bem, muito bem. Masterchef, né? Ele é Masterchef. Ele cozinha maravilhosamente bem. Aliás, ele fez um churrasco. Churrasco é proibido pro Melo, neste caso de jantas de secretários. Ele deixa o churrasco só para o acampamento Farroupilha. Mas ele fez recentemente, já faz uns 2 meses, uma janta para secretários. Nenê, espinhaço de ovelha, feijoada. Olha, cara, maravilhoso. Eu sei, eu participei uma vez com a Eliane da Capacitar. Eliane, querida. Ele fez uma janta também. Eu digo, não acredito que é ele que está cozinhando. Aí cheguei na cozinha, era o próprio. Com a toquinha, que ele exatamente. A bandaninha ali, a toquinha dele, o avental. Feito louco. E na lida. É muito legal. O Melo é um grande cozinheiro. É uma figura maravilhosa de ter perto. E como é que ele tem esse... Ele tirou um curso, fez alguma coisa? Sim. Tudo curioso. Sim, ele conta, né? Não, isso aí é dos idos dos anos passados da vida dele, mas ele fez curso, ele tem curso de Masterchef. E ele disse que ele sempre gostou. Aprendeu com a mãe dele, muito novo. Porque são muitos irmãos na família, né? Lá no interior de Goiás, então ele já aprendeu muito cedo. Mas ele traz a cultura do Centro-Oeste também, não? Acho que não, mas... Acho que menos, né, Nenê? Pode até trazer. Aí eu já não vou saber te responder, mas até imagino que um pouco sim, mas tá muito entranhado aqui no Rio Grande, né? Já tá aqui desde 1978. Então... Ele causou uma ciumeira no jantar do Sicredi. Não sei se está no lançamento da campanha com o Lucas. Com o Lucas Lima. Ele, no discurso dele, disse que tinha o cartão preto do Sicredi. Baixo. E aí o governador foi cantar lá a música Canto Alegre, né? Disse, eu também quero esse cartão preto. Pronto. No outro dia, tu já viu o que deu no Banrisul. Que dúvida, deu um problema. Deu problema. Meus amigos do Banrisul que me desculpem, mas eu sou como o Melo, tá aqui, ó, meu cartão tá aqui também, o Sicredi. Sou correntista lá, fazendo propaganda pro Sicredi. Né? Então, ele causou um problemão. Né? Causou um problema. Né? O Fernando Lemos deve ter enlouquecido com ele. A sorte que não foi, né? Não foi convidado, nada, né? Aliás, um jantar espetacular. Né? Que legal. Aliás, esse embate, entre aspas, entre Sicredi e Banrisul está maravilhoso. Isso é bom para o Rio Grande. Muito bom. 2 grandes empresas gaúchas. Isso é bom para o Rio Grande. Acho que o Rio Grande ganha. Ganha muito. Ganha muito. Por exemplo, o Sicredi fez agora esse veio gauchesco com o Lucas Lima e tal, e o Banrisul foi lá e valorizou a mulher. Claro. Isso é bom. Ficou muito bom. É aquela velha história da Pepsi e Coca-Cola, né? É um pouco isso, assim, né? Pouco isso. Aliás, nos Estados Unidos tinha a Harris e as companhias de locação de carro, né? E só tinham as duas. E a Avis fez uma campanha dizendo: nos orgulhamos de ser a segunda companhia de locação nos Estados Unidos, onde só tem 2. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Mas isso, olhando para a publicidade, é um pouco essa lógica da Pepsi. A Pepsi entendeu sua posição. Tanto que virou, né? Pode ser Pepsi. Tá, me dá uma Coca. Não tem, pode ser Pepsi. Pode ser. E outra, campanhas maravilhosas. Me lembro de filmes maravilhosos, anos 90, 2000.
O menininho chegando lá, pegando 2 Coca-Colas que tava Você na lembra? baixo, bota, sobe pra pegar a Pepsi em cima. Maravilhoso. A publicidade tem Foram isso também, né? campeãs. 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 Hoje não tem dinheiro para fazer isso. Hoje mudou muito, né? Até porque essa geração Z, essa geração que vem vindo aí, não quer mais consumir esse tipo de coisa. Também. Né? Ela é mais vegana, ela é mais natureba, né? Então O ela... comportamento mudou muito, né? É. Tanto é verdade que eu sou consumidor de refrigerante, não nego, mas eu passei de um tempo pra cá, influenciado pela internet, é verdade, a tomar zero. Foi uma boa influência. Hoje eu tomo Coca, Pepsi zero, Guaraná zero e tal. E eu percebi eu li que o consumo dos refrigerantes zero já superou o dos normais. Então há uma tendência, inclusive, de mudança comportamental das pessoas em relação a consumo de alimentos, refrigerante, etc, etc. E aí, claro, quem pode não consumir, não consome. A minha filha nunca tomou refrigerante, por exemplo. Tem 11 anos, nunca tomou nada de refrigerante. Mas porque eu vou te dizer o que Deus o tenha, que o falecido Jaguar dizia. Quando surgiram os cigarros light, ele dizia assim: fumar um cigarro light é a mesma coisa que o cara que ia suicidar no 14º resolveu se atirar do 7º. Essa foi boa. Entende? Então, 0 e 1. Né? É isso. Tu faz muito bem em deixar tua filha longe disso aí, né? Longe, é isso. Porque, entre aspas... Mas uma coisa eu vou contar. Eu não consigo a tal da cerveja sem álcool. Essa não me pega. Então eu prefiro não tomar. Cara... Prefiro não tomar cerveja sem álcool. Detestava isso. E aí, no Beira-Rio, sim, eu fui inventar de provar uma Budweiser sem álcool. Eu fiquei encantado. E foi boa? Ficou bom. Eu ainda não cheguei nesse patamar. Quem sabe um dia eu cheguei lá. Ali no Beira-Rio, mas fora dali nunca mais. Nunca mais. Né? Mas naquele momento ela não, sabe, ela não me fez, tá tomando não. Não, tava bom. Tava bom. Satisfez. Mas eu também acho que tu tem toda a razão, entende? Mas aí, não, né? Eu acho que é o Fernandinho ali, o nosso cara, o nosso, né, mestre, tá dizendo que terminou. Ah, já? É. Mas peraí, não tem mais umas 2 horas aqui, Fernando? Deixa mais um pouquinho aqui. Não, eu tenho. Não, mas tá bom demais o papo, né? Luizinho, do cacete. Maravilhoso. Eu sabia que ia ser bonito. Sabe, esse papo, ele também tem uma obrigação muito... Ele ficou de escrever para a coluna, foi um dos primeiros a ser entrevistado. E eu dizia, cadê a tua entrevista? Cadê a tua entrevista? Quase... Parei, me atrapalhei no texto. Eu dizia, tá, Luizinho, então semana que vem. E assim ele foi indo. Aí eu cheguei na semana passada e disse assim, agora tu vai. Vou, não nego. E ele não... Jamais, mas sabe que eu tenho um sentimento em relação à coluna até hoje. Porque eu remoía, aquela coisa assim, e eu odeio perder linha de raciocínio. Então, às vezes, quando eu paro para escrever, eu gosto de parar para escrever. Só que no meio daquele caos, entram na sala, chama, para, aí tu vai, daí daqui a pouco tu senta de novo no texto, tu já perdeu o treino de raciocínio, já não volta no texto. E assim foi, daí eu não te entreguei. Desculpa, Lelê. Eu vou dizer que é isso, meu irmão. Pedindo publicamente. Agora eu vou dizer uma coisa para uma pessoa que gosta muito de ti. Que almoçou comigo ontem, casualmente, no almoço do Banrisul. Soraya, ele tá aqui. Cheguei, Soraya, cheguei, olha aí, ó. Tá aqui. Aliás, a Turquinha é uma ela é coisa ótima, assim, né? Ela é ótima. Sabe que, Zinho, acho que ela é unanimidade. Ela é muito boa. Em todos os lados, é impressionante. É uma mulher muito valorosa, assim, muito respeitada e respeitável, né, Nenê? Eu sou suspeito pra falar, porque trabalhei ali diretamente com ela um bom tempo, 1 ano e meio, mais ou menos, período que eu fiquei na Critério. Sim. E, incrível, assim, muito, muito capaz de uma liderança de dar orgulho, assim, né? A gente fala tanto em lideranças femininas, mulheres ocupando espaço de relevância na sociedade, que eu acho que ela é um bom exemplo, né? Ela é um belo exemplo. Um bom exemplo, sim. Numa liderança de uma empresa que cresceu muito, que eu acompanhei seu crescimento, parte lá dentro, e agora eu acompanho
do outro lado do balcão, né, Nenê? E eu gosto muito de ver, assim, alçando a posições como a Soraya e outras tantas mulheres valorosas que ocupam, como a nossa vice-prefeita, a Bettina Vorme, como as nossas secretárias de governo, que hoje ocupam posições de liderança. Isso é muito Pois interessante. eu até andei perguntando. Eu achei que a vice ainda não decolou, cara. A vice, ela... É o feito, é a forma dela, porque, por exemplo, uma Fernanda entrou, decolou. Mas já tinha trajetória política, decolou, né? A Fernanda já tinha uma pode ser política, que a Bettina veio de uma outra realidade, ela era militar do Exército até a eleição. Mas com o esposo grande, também, não. Era, o ex-marido do Exército também, enfim. Claro que para quem esteve no Exército é uma outra realidade, embora estejamos falando de poder público, é uma outra realidade. Então, até compreender a máquina, até compreender a política, tem um caminho a percorrer. Mas a Bettina é uma mulher extremamente inteligente, capaz. E não tem, uma mulher de postura. De postura, não tenho dúvidas que ela cada vez mais vai crescer. Assim como eu, certamente, quando entrei... Eu não sei se ela teve a sorte ou o azar de substituir o Ricardo. Também. O Ricardo isso pesa, né? O Ricardo é uma liderança também maravilhosa, um poder de oratória incrível, de uma cepa diferente da política, é isso que eu gosto de dizer. O Melo já é um político sui generis, né? Ele já é diferente, né? O Ricardo também era um cara, assim, diferente, né? Aliás, quando foi feito aquele movimento no Araújo Viana, das empresas de cultura pró-enchente, né? Esse cara fez um discurso que ainda está guardado. É isso. O Ricardo, ele é um grande liberal, um estudioso. Ele era do IEA, né? Ele foi do IEA há muitos anos. Ele tem uma maravilhosa escola, né? E convicto, assim, dos seus valores da liberdade econômica, de expressão, a liberdade mesmo, né? Porque ele é isso que ele cultua. E eu me inspiro muito, assim, quando ouço o Ricardo, quando assisto o Ricardo. Hoje, no Brasil Paralelo, né? Que ele tem um espaço muito bacana. Muito bacana. Muito bacana e sempre com mensagens muito fortes, mas te fazem refletir, te fazem entender e captar algumas nuances. Mas ele está cada vez mais forte. Tá sim. Foi um grande vice-prefeito. Talvez a régua talvez um pouco isso, né? A régua é alta, né, Nenê? A régua é alta. Mas eu sempre disse, muitas conversas assim com a nossa Bettina, que também tem um trabalho magnífico. Cada um é um. A gente não pode comparar, né? O Ricardo trilhou o seu caminho maravilhosamente bem. Não tenho dúvida. Mas ele também começou tímido. Sim, e foi crescendo. Foi depois que, né, pegou asas e foi embora. É isso. E ela vai trilhar o caminho dela, aí não tenha dúvida nenhuma, e vai, com toda certeza, nos entregar muito ainda. Que bom. Gente, o meu orgulho está na frente desse querido amigo. A gente criou uma empatia desde o início, né? Verdade, né? E uma empatia gostosa, séria, né? E com muita verdade, que é uma coisa que está faltando, né? Com toda certeza. Eu acho que hoje o mal da nossa sociedade é a superficialidade e a falta de verdade. Isso me entristece. Daria um programa a mais aqui se a gente fosse falar. Isso me entristece muito, não. Difícil chegar nesse ponto. É assim. Mas a gente tem que conviver e tem que fazer o nosso melhor, né, Nenê? Para tentar Vamos mudar. Fazer. Se a gente consegue mudar a nossa realidade, o nosso entorno, já é um bom caminho, né? É o que eu tento todos os dias. E faz também. Muito bem, porque eu acho que o nosso mercado deve muito à tua liderança também. E aí, falando com muito carinho por ti, e obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui junto hoje conversando, batendo um papo. A gente poderia ficar a tarde toda aqui. Exatamente. Já está nos correndo, já olhou o relógio, já está aqui, ó. Mas obrigado mesmo pela oportunidade. Eu acho que teu papel é fundamental nesse mercado, na sociedade, tu és uma referência. Então vamos lá, vou fazer um tintim aqui, ó. Este é o tintim. Obrigado. Esse é o tintim, querido.